Bom, todos então já estão vendo aí a aula de hoje, o assunto da nossa aula de hoje, né? Deixa eu botar em tela cheia. Beleza. Bom, pessoal, devo dizer que ainda bem que eu cancelei cancelei não, né? Que eu adiei a prova de controle de servomecanismos, não ia ter a menor condição de aplicar a prova hoje. A energia voltou há pouco tempo aqui em casa, então ia ser completamente impossível eu preparar a prova em 2 horas. Bom, então vamos lá, né? Vamos para a nossa aula aí. Bom, pessoal, uma coisa que eu queria saber é se todos entenderam muito bem como que funciona o transistor bipolar, se alguém tem alguma dúvida da questão de transistor bipolar. Tá bem entendida aquela parte? Pessoal, tá. Pergunto isso porque hoje a gente vai continuar estudando transistor, né, como a gente estava fazendo, só que o tipo de transistor que a gente vai passar a estudar hoje é o transistor de efeito de campo. Ele tem um efeito, bom, ele tem um princípio de funcionamento diferente do bipolar, mas é transistor do mesmo jeito. Tá? Então, a ideia, os circuitos que a gente vai montar com o transistor de efeito de campo, basicamente são os mesmos, né? E ele continua com a mesma função. Aquela brincadeira que a gente fala que o transistor é uma torneira de elétrons, né? Ele se aplica igual aqui. Né? Então, vamos ver como é que esse cara funciona, né? Vamos lá. Então, uma introdução aí aos transistores de efeito de campo. E detalhe, tá, pessoal? Existem vários tipos de transistor de efeito de campo. A gente vai estudar 2 tipos de transistor de efeito de campo. Né? A gente vai estudar o transistor de efeito de campo do tipo MOSFET, e dentre os MOSFETs tem 2 tipos de MOSFET. Tem o MOSFET tipo depressão e tem o tipo crescimento. A gente vai estudar apenas o MOSFET do tipo crescimento. Tá? É o mais usado. Tá? Inclusive, eu nunca usei MOSFET tipo depressão na minha vida. Só tipo crescimento. Né? E JFETs. JFET, pessoal, é um tipo de transistor que, a bem dizer, praticamente já caiu em obsolescência. Né? Porém, é um tipo de transistor de efeito de campo que já teve muita importância e a gente encontra ainda circuitos que tenham JFET, você consegue comprar ainda alguns JFETs, né? É interessante estudar um pouco de JFETs. Ele é bem simples, o princípio de funcionamento, então vale a pena estudar o funcionamento do JFET. Então vamos lá. Primeiro, uma introdução aí aos transistores de efeito de campo. No trabalho com hardware de computadores se usa mais de crescimento também, professor? Se não me falha a memória, sim. Também são os do tipo crescimento. Viu, Leonardo? Tipo depressão, se não me falha a memória, são usados mais em circuitos de comunicação. Por isso que eu não tive muito contato, porque eu nunca trabalhei com comunicação, né? Circuitos para telecomunicações. Enfim. Então, vamos ver a diferença que existe entre bipolares e FETs, né? Então, uma coisa que vocês vão ver aí, uma diferença bem nítida ao longo da disciplina, é que os bipolares, eles têm ganho alto. Esse ganho que eu estou falando aqui é ganho de corrente, o beta, né? E os amplificadores que são feitos com esses transistores, eles têm alto ganho, né? O grande problema que a gente viu é a baixa impedância de entrada. Por quê? Porque a base do bipolar, ela drena a corrente. E a gente viu que a base do bipolar, ou a
o circuito base-emissor do bipolar, ele funciona como um diodo na polarização direta. Então, o que você tem ali é só uma quedinha de 0,7 volts, então, ali flui corrente. E foi uma corrente, muitas vezes, bastante considerável. Tá? Então, uma das coisas pelas quais o transistor de efeito de campo foi desenvolvido foi justamente o aumento da impedância de entrada. Tá? Então, o transistor de efeito de campo, todos eles têm um circuito, daqui a pouco a gente vai trocar o nome, tá? Mas eles têm um circuito de base com uma impedância bem alta. Tá? Então, os dois tipos principais de FETs são o transistor de efeito de campo, o FET com óxido, metal e semicondutor, por isso que é MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Meu Deus do céu. Então, é isso daí que significa MOSFET. E dentre eles tem dois tipos, o tipo crescimento e o tipo depleção. E um outro tipo que a gente vai ver aí, que é o transistor de efeito de campo por junção. É a junção que vai fazer o efeito de campo. A gente já vai ver o que é esse lance de efeito de campo. Existem outros tipos de FETs, tá? Por exemplo, tem os MESFETs, que é um tipo de FET que é usado muito em telecomunicações. Eu nunca usei esse dispositivo, Eu tenho colegas que trabalham com telecomunicações, eles trabalharam bastante com MESFETs. E aí existem outros tipos de FETs, aqueles que mexem com arsenieto de galho, arsenieto de índio, Então tem vários outros tipos de FETs aí, Uma diferença muito grande que a gente vai ver aqui nos FETs é que a gente tem fluxo apenas de um tipo de portadores, ou elétrons ou lacunas. Então, bom, isso é interessante, porque no bipolar a gente vê qual o fluxo de lacunas. E esse fluxo de lacunas, ele existe no transistor bipolar. Então, a gente vê os elétrons, na verdade, eles vão do emissor para a base, no tipo NPN, e, na verdade, a gente vê, depois a gente estuda os circuitos com ele, e a gente estuda a corrente indo, na verdade, do emissor, do coletor indo para o emissor. Então, isso indica que tem dois tipos de portadores de carga, Os elétrons e as lacunas. Mas nos FETs, não. A gente vai ver o porquê disso, mas no FET tem só um tipo de portador. Ou só vai ter elétron deslocando, ou só vai ter lacuna deslocando. Por isso que, em alguns casos, essa palavra já é um pouco até não muito usada, os FETs também são chamados de transistores unipolares, tá? Tem alguns tipos de transistor unipolares, por exemplo, os PUTs, que tem esse princípio também dos FETs, a gente viu, que também eles têm só um tipo de portadores de carga. São dispositivos para uso muito específico. Então, vamos ver como é que funciona o MOSFET tipo crescimento. Então, essa daí é a estrutura semicondutora de um MOSFET do tipo crescimento e ele tem uma coisa que parece com aquilo que a gente viu no bipolar, que são as 3 camadas semicondutoras. Então, ele tem 4 terminais, primeira coisa, O MOSFET ele tem 4 terminais. Um terminal é chamado de dreno, um outro terminal é chamado de porta, está bem aqui, Então, dreno, porta. O outro é chamado de fonte, E um quarto terminal, uma quarta estrutura que tem no MOSFET é o corpo, O terminal de corpo, que é esse cara aqui, Então, o terminal de corpo, pessoal, ele é ligado diretamente na estrutura semicondutora. Alguém pode perguntar qual a diferença do corpo para a porta. O corpo é ligado diretamente no semicondutor. E a porta não. A porta, entre o terminal e o semicondutor, tem uma fina camada de óxido de silício. Em termos de material elétrico, como você classificaria o óxido de silício? Como condutor ou como dielétrico? Hein, pessoal? Óxido de silício. Condutor ou dielétrico? Dielétrico.
né? Então, pessoal, a gente tem uma camada de elétrica aqui, essa camada é fina, tá, pessoal? Que é feita no, no MOSFET, né? Uma coisa interessante a respeito de como que os transistores são feitos, principalmente em microeletrônica, quando você tem vários transistores na mesma pastilha, como que é feito isso daí, né? Imagina você tem uma pastilha de silício e são feitas várias dopagens diferentes ao longo do material, né? E uma parte do material, onde vai ser conectado o terminal de porta, ele é oxidado, é acrescentado oxigênio ali, né, para fazer a liga de óxido de silício, e ali, então, vai o terminal de gate. Então, é tudo feito numa única pastilha, né? Então, tá jóia. Então, esse dispositivo aqui, ele é chamado MOSFET tipo crescimento de canal N, né? E alguém pode perguntar, ué, mas cadê o canal? Né? Cadê o canal? Né? O canal vai ser criado daqui a pouco. Né? Então, estrutura semicondutora. 2 materiais do tipo N fortemente dopados e um material tipo P com dopagem normal, vamos dizer assim. Né? Outra coisa, esse dispositivo ele é perfeitamente simétrico. Então, no mais das vezes, dreno e fonte são intercambiáveis. Isso daqui vai uma observação, tá, pessoal, com essa frase aí. Muitos MOSFETs têm o terminal de source curto-circuitado com terminal de corpo. Tá? Então, esses dois terminais são curto-circuitados para várias aplicações, inclusive para aplicações de potência. Tá? E aí, o que acontece? Quando você faz isso, o circuito ele perde simetria. Né? O dispositivo ele perde simetria. Então, nesse caso, aí, o source e o dreno não são intercambiáveis. Tá? Ficou claro isso, pessoal? Nesse caso, eles não ficam intercambiáveis. Tá? Então, vocês vão encontrar vários desses dispositivos que não são intercambiáveis, mas por causa de uma conexão externa que é feita dentro da pastilha. Então, você não tem como alterar isso. Ficou claro, pessoal? Tá? Outra coisa, né? Apesar do nome dreno, porta, gate e corpo, né? Geralmente a gente não dá esses nomes em português para esses caras, não. O dreno, geralmente, a gente chama de dreno mesmo, tá? Mas a porta, a maior parte das pessoas prefere dar o nome em inglês mesmo. Gate, tá? Geralmente a gente fala gate mesmo, tá? A fonte também, eu não vejo ninguém chamar esse terminal de fonte em português. Geralmente a gente usa o termo em inglês. Tá? Geralmente a gente chama de source, né? E o corpo, né? Muitas vezes, bom, tem muito material que vocês encontram aí que eles chamam de substrato. Substrato, né? E tem muito material que também usa o nome em inglês, que é bulk. Vou até digitar aqui, bulk. Né? Então, é B de bulk. Né? É isso. Né? Dúvidas na estrutura semicondutora? Alguma pergunta, pessoal? Bom, então vamos ver aqui a formação do canal. Então, a gente vai fazer algumas conexões aqui. Então, source eu jogo para um GND, o corpo também eu jogo para um nó de referência aí, o dreno também eu jogo para um nó de referência, e dá uma olhada, eu só coloquei uma fonte, né, uma fonte de tensão, né? Eu só coloquei essa fonte aqui, né, de uma tensão entre gate e source. Eu vou dar o nome de gate source. É claro que o source e o dreno estão curto-circuitados, mas eu vou chamar essa fonte aqui de VGS, né, tensão gate source. Tá? Aliás, esse é um dos motivos pelos quais a gente não chama esse terminal aqui de fonte. É porque fonte, para a gente começa a pensar já em fonte de tensão ou fonte de corrente, e não é isso que esse cara é. Tá? E aí começa a dar confusão de terminologia. Por isso que a gente usa o termo em inglês. É um dos motivos. Né? Source. Né? Aí quando você aplica essa tensão aqui, dá uma olhada. Então você vai jogar o terminal positivo para o gate e o terminal negativo para o GND. Né? Bom, o terminal positivo, pessoal, ele atrai elétrons. Ele atrai elétrons. Agora, bom, é claro que o material do tipo P, tá? É claro que o material do tipo P, ele não tem elétrons. Pelo menos ele não tem elétrons disponíveis. O que ele tem disponível são o quê? São lacunas. Né? Tem lacunas. Mas esses dois materiais aqui, que estão no source e no dreno, eles são fortemente dopados, então eles têm elétrons livres aqui,
Né? Lembrando que esse mais aqui não é carga não, tá, pessoal? Esse mais aqui significa uma dopagem forte, tá? Significa uma dopagem forte. Então, o que acontece? Na hora que você liga o terminal positivo aqui, como o positivo atrai elétrons, né, esses elétrons eles acabam migrando para dentro do material do tipo P. E é claro que esses elétrons não vão ficar espalhados para cá. Porque como a fonte de tensão está bem aqui no gate, esses elétrons vão se recombinar, né, com as lacunas, só que na região mais próxima possível do terminal de gate. Faz sentido isso, pessoal? Faz sentido isso, pessoal? Faz bastante sentido, né? Aí imagina, você aplica uma tensão suficientemente forte, e aí esse canal de material P, ele acaba virando material tipo N, artificialmente. Porque ele começa a atrair elétron, ele recombina. Aí ele fica neutro. Mas ainda está naquela tensão, ela está atraindo mais elétrons ainda. Suponha que você tenha, né, aplicado uma tensão intensa o suficiente. Então ele continua atraindo elétrons. Então aquele material de P, ele acaba virando um material do tipo N artificialmente, né? E daí? E daí, pessoal, que você tem material N, na verdade a gente não fala material, na verdade é o canal N, né? Mas ele é como se fosse um material do tipo N criado artificialmente, por assim dizer. Então, vira aqui um material do tipo N, material do tipo N, material do tipo N. O que é que a gente tem entre dreno e source, pessoal? O que é que a gente tem entre dreno e source? Tem curto, né? Ou a gente poderia pensar da seguinte forma, né? Quando a gente pensa em quando a gente pensa em metais, o material metálico puro, ele é exatamente isso. Ele tem um excesso de elétrons, por isso que ele conduz a corrente elétrica com bastante facilidade. Porque um elétron entra, entre aspas, numa lacuna, que não existe lá, mas ele entra numa lacuna, ele empurra o elétron que estava lá naquela lacuna para frente. Então ele vai empurrando os elétrons, eles vão se deslocando no material. Né? E essa mesma coisa vai acontecer aqui. Né? Quanto mais intensa essa tensão que você aplica aqui, mais largo o canal fica. Mais largo o canal fica. Né? Então a tensão VGS atrai elétrons para a região de porta, tornando-a do tipo N. Né? E a tensão VGS, então, de acordo com essa última observação que eu fiz, se você aplica uma tensão mais intensa aqui, esse canal alarga ou estreita. Né? Então, essa tensão VGS, ela controla a condutância desse canal. Faz sentido, pessoal? Faz sentido isso, pessoal? Não? Então, pessoal, ficou claro o porquê do nome transistor de efeito de campo? Pessoal, esse transistor, ele não é bipolar de junção. Por quê? Porque ele não tem junções semicondutoras, não forma junção aqui, não tem camada de depleção, não tem essas coisas. Entenderam? Não tem camada de depleção aqui. Tá? É bom, é claro, quando o material está neutro, quando não tem tensão externa aplicada, é claro que tem camada de depleção aqui, né? Mas não é assim que a gente opera esse transistor. A gente aplica uma tensão externa nele para que o campo elétrico que surge bem aqui atraia elétrons, né? E forme o canal. Tá? E forme o canal. Tá? Beleza. Né? Então, acho que ficou bem entendido isso aqui. Então, características do canal, regiões de operação do MOSFET tipo crescimento. Então, há um valor mínimo de tensão VGS para a formação do canal. Tá? Essa tensão a gente chama de tensão de limiar. Pessoal, quando vocês forem estudar aqui esse material, muito cuidado, porque tem muita coisa aqui que, olha, não fui eu quem deu essa terminologia, tá, pessoal? Que fique bem claro. Tá? A terminologia começa a ficar confusa, porque existe uma coincidência muito grande de termos aqui, e eu não sei quem é que criou essa terminologia, tá? Mas limiar, em inglês, é threshold. Né? Vou escrever aqui. Tá? E acaba confundindo com thermal, na hora que você abrevia. Então, esse VT que está aqui, pessoal, para o MOSFET, não é tensão térmica, tá, pessoal? Que fique claro, VT para o MOSFET não é tensão térmica, é tensão de limiar. É a mínima tensão que você tem que aplicar entre gate e source para que você consiga atrair elétrons, para que forme um canal mínimo.
Né? E é isso. Né? Então, existe uma tensão também, pessoal, que quando você aplica essa tensão, ocorre um estrangulamento do canal próximo ao dreno. Como assim? Tá? Opa. Então, dreno, gate e source, né? Então, o canal, pessoal, à medida que você vai aumentando a tensão VGS, o canal vai alargando, né? Só que a gente esperaria que esse canal alargasse por igual, né? Que ele ficasse espesso por igual, mas não é isso que acontece, né? O canal, imagina, aqui está o gate, tá? Essa aqui é a minha mão, essa aqui, ó, é a minha mão esquerda, tá, pessoal? Né? E aqui eu vou fazer o canal. Então a gente imagina que quando a gente aplica a tensão VGS, o canal que a gente esperaria que fizesse é isso aqui, né? Que ele fosse espessando por igual, mas não é isso que acontece. Ele faz assim, ó. Ele vai alargando, vai espessando e ele faz assim, ó. Ele estrangula desse lado aqui, ó. Ele estrangula. Esse lado aqui é o lado do dreno, tá? Então chega num ponto que não adianta mais você aplicar, né, uma tensão lá que ele estrangulou o canal, né? Estrangulou o canal, tá? Beleza. A região de saturação de um MOSFET, pessoal, aqui outra terminologia muito ruim. A região de saturação de um MOSFET, pessoal, ela corresponde à região ativa do bipolar. Tá? Então, aqui eu coloquei uma tabela colocando os nomes das regiões de operação do MOSFET e do bipolar. Tá? Então, região de corte, corte mesmo. Tá? Mas a região que a gente chamava de ativa no bipolar, no MOSFET ela é chamada de região de saturação. Né? E a região que a gente chamava de saturação no bipolar, no MOSFET a gente chama de região de triodo. Né? Não fui eu quem inventou esses nomes, pessoal. Que fique claro desde agora. Alguma dúvida aqui nesse slide, pessoal? Pessoal, vocês estão aí? Então, eu realmente eu não sei porque deram esses nomes aí, né? Mas ficou desse jeito, né? Então, condição para o MOSFET. Isso aqui é a parte importante, tá? Isso aqui é uma parte importante, né? Quando é que o MOSFET está cortado? Quando você não formou canal nele. Concorda? Ele está cortado se você não formou o canal, né? E quando que ele não forma o canal? Quando você não aplicou a tensão suficiente para criar um pequeno canal, um canal mínimo, né? Ou seja, quando a tensão gate source for menor que a tensão de limiar. For menor que a tensão de limiar. Né? Tá lá. Então, o MOSFET está na região de saturação, ou seja, aquilo que seria a região ativa, né? Quando a tensão é fornecida em geral, viu, Alexandre? É uma tensão, é uma característica de cada MOSFET. Né? Bom, a saturação, que seria a região ativa do MOSFET, né, ela ocorre quando a tensão dreno source, né, é maior do que a diferença entre VGS e VT. Detalhe aqui, pessoal, né? Esquece esse lado aqui da equação. Olha para esse cara aqui, para 10.1, e esquece esse VDS maior. Olha só para o VGS menos VT. Pessoal, vocês concordam comigo que quanto maior essa diferença, maior vai ser o canal? Sim? Faz sentido, pessoal? Fez sentido na cabeça de vocês? Né? Ótimo. Então, eu preciso ter isso, Ernesto. O VGS menos VT tem que ser maior do que zero para que ele não esteja cortado. Né? Se isso que você acabou de escrever não for válido, né? Então o transistor está cortado. Ele está cortado, ele não está desligado. Né? Joia? Então, dá uma olhada. Ó. Quanto maior você aplica a tensão VGS, já que o VT é um número fixo, quanto maior a tensão VGS, maior essa diferença, maior o canal. Se o canal aumenta, pessoal, se o canal aumenta, então
a condutância desse canal também aumenta. Se a condutância aumenta, a resistência diminui. E então, quando você aplicar algum circuito aqui e aqui, isso significa que quanto maior a tensão VGS, menor é a tensão VDS, porque o canal vai conduzir cada vez melhor. Concorda com isso que eu acabei de falar, pessoal? Pessoal, fez sentido? Ótimo. Então, vamos imaginar, ó, o transistor ele começa em corte. Aí eu vou aplicar uma tensão VGS. Aparece canal. Entrou em região de saturação. Eu vou aumentando a tensão, vou aumentando. O canal vai alargando, vai espessando. A tensão VDS vai caindo. Existe um valor mínimo de VDS. Abaixo desse valor, a tensão VDS não vai. Né? Isso acontece quando o MOSFET entra na região de triodo. A região de triodo é a região de saturação do bipolar. Ou seja, a torneira totalmente aberta. Isso aqui acontece quando a tensão VDS está abaixo, né? Eu coloquei o menor igual aqui, mas na verdade tem uma fronteira, tá? Enfim, quando o VDS está abaixo da tensão VGS menos VT, né? Isso significa o seguinte, na hora que você mede a tensão entre dreno e source, essa tensão é menor do que a tensão entre gate e source. Tá? Mas até pela montagem do dispositivo aqui, a gente imagina que isso daqui seja difícil de imaginar acontecer, né? Que a tensão entre drain e source possa ser menor do que a tensão gate source. Tá? Ficou claro isso, pessoal? Então a tensão drain source não pode ir abaixo da tensão gate source. O gate está entre o drain e o source. Ok, pessoal? Pessoal? Eu espero que tenha feito sentido isso que eu falei. Tá? Então, de novo, torneira, a primeira linha, a primeira linha de baixo para cima, tá? Torneira fechada. A segunda linha, torneira aberta de tudo. E essa linha aqui, né, é a linha onde a torneira está no meio caminho. Em algum ponto do meio caminho. Tá? Ótimo. Tá? E aí a gente tem o comportamento ID-VDS. Pessoal, comportamento ID-VDS está parecendo com qual comportamento lá no bipolar? Hein, pessoal? Você olha essa figura aí, o que parece? Parece a figura do efeito Early, né, João? Mas que curva que a gente tem lá para estudar o efeito Early? Não é ID-VDS, porque não tem dreno e não tem source lá no bipolar. Isso, Vitor. Né? E CVCE, né? E aqui, ao invés de CVGS, eram as tensões VBE, né? E lá no bipolar, como é que a gente esperaria que fossem essas curvas? Qual que seria o formato esperado para essas curvas? Pessoal, qual o formato esperado para essas curvas? Alguém lembra? O ideal, aquilo que seria o ideal. Né? Ninguém lembra? Vamos lembrar de um detalhe. Isso, teriam que ser retas paralelas, né, João? Né? Mais que isso, horizontais. Né? Teriam que ser retas paralelas horizontais, tinha que ser assim, como estão os meus dedos. Né? Por quê? Porque, pessoal, lá no bipolar, né? Porque lá no bipolar, a corrente de coletor não depende da tensão coletor-emissor. Vocês podem olhar lá no equacionamento ideal do bipolar, a tensão de coletor não deveria depender da tensão VCE. Porém, depende. Tá?
e aí elas dão retas. E uma coisa, tá, pessoal, essa figura aqui, ó, eu copiei aquela figura de lá também, né? Essa parte dessas curvas aqui, elas deveriam ficar bem próximas umas das outras, mas eu não consegui desenhar isso na época, tá, pessoal? Não ficou bacana, eu sei. Tá? Então é só ilustrativo isso aqui, tá? Só para dar uma ideia. Figuras mais bem desenhadas vocês vão ver lá nos livros. Tá? Mas o que acontece é que esses caras, para uma tensão VDS suficientemente alta, eles se comportam quase como retas, só que não se comportam como um feixe de retas paralelas. Elas são retas convergentes. Elas convergem para um ponto, bem aqui do outro lado, né, na parte negativa do VDS, onde a gente indica um ponto onde essas retas convergem, e a gente chama essa tensão aqui de VA. Tá? E aqui ocorre um efeito similar ao que a gente tinha lá no bipolar, né? Que era o efeito Early. Só que no MOSFET, esse efeito é chamado de efeito de modulação do canal. É chamado de efeito de modulação do canal. E como é que ele interfere? Como é que ele interfere na equação da corrente de dreno? Funciona desse jeito, ó. A corrente de dreno, né, ele é um parâmetro K que multiplica duas vezes a tensão VDS vezes VGS menos VT menos VDS quadrado. Né? Então, é uma regra quadrática aqui. Né? Então, uma regra quadrática. Na verdade, é uma regra quadrática, né? E ele depende tanto da tensão VDS quanto da tensão VGS, tanto da tensão draining source como da tensão gate source. Tá? E esse K, que aparece aqui, é o parâmetro de condutividade. Né? Bom, como a corrente de dreno tem que 100 ampere, né? E como o que tem aqui dentro tem unidade de volt quadrado, então a unidade do K, o parâmetro de condutividade, é ampere por volt quadrado. Né? Então a gente esperaria que uma relação entre corrente e tensão, a gente teria um K aqui na unidade de 1 sobre ohm, né? Que é o mho. Né? A unidade no SI para condutividade, ou para condutância, melhor, né? Mas não é isso que acontece, porque a regra de corrente com relação à tensão não é linear, ela é quadrática. Então fica ampere por volt quadrado. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro isso aqui, pessoal? Ótimo. Né? É isso. Tá joia. Então vamos ver aqui a região de saturação. Na região de saturação, pessoal, tá? VDS é maior do que VGS menos VT, né? Então eu vou fazer o seguinte. Então, observando o limiar entre a saturação e triodo, né? E eu vou desprezar a modulação do canal, a corrente de dreno na saturação, lembrando, saturação do MOSFET é a região ativa dele, tá? Seria a região ativa, né? Então, o comportamento entre corrente de dreno e a tensão gate source é dada pela equação 10.3, que é uma simplificação da equação 10.2. Eu desprezei a modulação do canal. Desprezei a modulação do canal. Tá? Eu desprezei este efeito aqui, tá, pessoal? Então, aquela equação que aparece em 10.3, ela está considerando retas paralelas horizontais. Tá? Então, fica desse jeito. Tá? Beleza? Para incluir a modulação do canal, a gente pode fazer um procedimento parecido com o do efeito Early. A gente pega aquele VA, né, que aparece aqui, né, e divide pela corrente de dreno, né, sem o efeito Early, né, sem o efeito de modulação do canal, e a gente insere o resistor R0. Né, e aí a gente chega neste modelo do MOSFET para saturação. Tá joia? E o que é que vocês notaram de diferente no modelo do MOSFET para o modelo do bipolar, pessoal? O que é que vocês notaram de diferente nesse modelo aí?
João, eu ainda não estou em modelo de pequenos sinais, hein? Eu ainda não estou em modelo de pequenos sinais. Eu estou em modelo CC, né? Estou num modelo para grandes sinais. O que tem de diferente aqui? O gate. O que tem o gate, Felipe? Está aberto, né? Está flutuando. Mas isso faz sentido? Ué, esse gate está flutuando. O que está fazendo aí flutuando? Né? Pessoal, vamos olhar de novo a estrutura semicondutora. Aqui. Pessoal, o gate, ele está desconectado do resto do transistor. Concorda comigo? Eletricamente, ele está desconectado. Concorda comigo, pessoal? O que vocês falaram que o óxido de silício é? Que tipo de material elétrico o óxido de silício é? Ele é um dielétrico, pessoal. Então, pessoal, o gate, ele não está eletricamente ligado nesse dispositivo. O gate serve apenas para que você coloque a tensão positiva nele, para que ele faça o efeito de campo. Né? Ele faz o efeito de campo, ele atrai aqueles elétrons para a região do gate. Mas os elétrons, eles não passam pro gate. Ficou claro, pessoal? Né? Concordo que foi uma excelente ideia que tiveram. Concordam comigo? A terminologia não ficou boa, mas a ideia que tiveram no dispositivo foi brilhante. Por quê? Por que essa ideia é brilhante, pessoal? Por que essa ideia é brilhante? Não, calma lá, Ernesto, vamos devagar. Né? Mas por que essa ideia é brilhante? Qual era o problema que a gente tinha no bipolar, pessoal? Não tem corrente no G. E qual era o problema que a corrente lá na base trazia para a gente, hein, o Tobias? Isso, Tiago. Muito bem. A ideia brilhante é o seguinte: o problema que a gente tinha lá no bipolar é que a impedância de entrada era relativamente baixa. Né? Aqui, por causa da estrutura semicondutora e porque o gate não está eletricamente ligado no restante do dispositivo, a impedância de entrada é muito alta. Ela é muito alta. Ela é tão alta que você aproxima o circuito por um aberto. Tá? E a aproximação é boa, é muito boa. Para todos os efeitos práticos, pessoal, para todos os efeitos práticos, o gate, tá, não está conectado nos demais elementos. Tá joia, pessoal? Por isso que fica esse gate flutuando aqui. O que você ligar para cá não está conectado nesse pedaço aqui do circuito. Tá joia? Beleza, pessoal? Ficou claro isso? Ficou claro isso? Ótimo. No mais, o modelo do transistor do MOSFET, né, é muito parecido com aquilo que a gente já tinha lá no bipolar, né? Ele tem uma resistência de saída, só que agora não é mais resistência de saída do coletor, é resistência de saída do dreno. Mas a ideia é exatamente a mesma coisa. E a fonte de corrente controlada, né, que existe entre dreno e source, né, ela é controlada unicamente por esse VGS. Ela é controlada unicamente por esse VGS. Ernesto, essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Tá? Essa é a grande ideia. Na verdade, voltando lá na figura, a observação que você fez é pertinente, é que eu queria que fosse mais devagar, né? É que se você olhar aqui para essa estrutura, você tem um condutor no gate, você tem um condutor, por assim dizer, né, no corpo, e tem um dielétrico no meio do caminho. Então, esse cara aqui, na verdade, ele funciona como um capacitor. Ele funciona como um capacitor. Só que como o dielétrico que tem aqui no meio não é projetado para
uma capacitância muito grande, e a dimensão também desse capacitor aqui é muito pequena, a capacitância desse cara aqui é muito baixa, mas tem, tá? Mas tem capacitância. Tá? Mas os circuitos de acionamento de MOSFET mais simples que tem, eles nem têm resistor ligado no circuito de gate, né? Porque a impedância de entrada do gate é muito alta. É muito alta. Né? Ficou claro isso, Ernesto? Ótimo. Tá? Eu trabalhei muito com MOSFET de potência, bastante mesmo. Nos circuitos práticos de potência, a gente costuma adicionar um resistor no gate, por causa da capacitância de gate. E para alguns efeitos, em alta frequência, ele começa a se tornar significativo. Aí você tem que colocar um resistor no gate. Apesar da impedância de entrada do gate ser muito alta. Mas aqui dá efeito capacitivo. Enfim. Vamos lá. Região de triodo. Tá? Na região de triodo, pessoal, uma coisa curiosa é que é o seguinte. Bom, esse daqui é o circuito equivalente do MOSFET. Né? Nós vamos voltar lá no bipolar. Lá no bipolar, o que acontece quando você satura o bipolar? Aliás, como que a gente sabe que o bipolar saturou, pessoal? Isso, Tiago. O que acontece com a tensão VCE? Isso, né? Menor ou igual, né? E aí a gente calcula o VCE. Se ele for menor ou igual à tensão de saturação, significa que o bipolar saturou e a tensão VCE não é esse valor calculado, é o valor de saturação. Tá? A VCE SAT, que para vários transistores aí é algo em torno de 300, 400 milivolts, é bem baixinho. Tá? Então, muita atenção. Então, o bipolar saturado, o circuito equivalente entre coletor e emissor é uma fonte de tensão. Procede, pessoal? É uma fonte de tensão de 300, 400 milivolts por aí. Procede, pessoal? Tá? E para o MOSFET. Para o MOSFET, isso não acontece, pessoal, porque quando você satura, isso significa que esse canal alargou bastante. Poxa, tem praticamente um curto entre esses dois caras aqui. O material semicondutor é todo da mesma natureza, não tem barreira de potencial. Aliás, a tensão VCE-SAT, que sobra lá no bipolar, ela sobra por causa das barreiras de potencial, tá, pessoal? É por isso que sobra essa tensão lá. Mas aqui não tem barreira de potencial. Não tem junção, tá? Não tem junção. Então, não vai ter fonte de tensão. Procede, pessoal? Procede? Aqui não pode ter barreira de potencial. Não pode ter tensão de saturação. Isso aqui não pode virar uma fonte de tensão, né? Quando você, entre aspas, satura o MOSFET. Concordam, pessoal? Né? O que a gente vai ter aqui, então? Bom, você tem um material todo da mesma natureza, então a única coisa que vai ter daqui para cá, pessoal, é um valor de resistência. Né? Porque esse cara aqui, ele vai se comportar como um resistor, né? Ele tem alguma resistência à passagem da corrente, então esse cara vira um resistor. Então, né, a região de saturação que a gente tem lá para o bipolar, aqui no MOSFET a gente chama de região de triodo. Na região de triodo, o MOSFET se comporta entre drain e source como se fosse um resistor. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro isso? Pessoal, por favor. Essa parte aqui, inclusive, interessa muito para quem trabalha com circuitos digitais e para quem trabalha com circuitos de potência. Tá? Então, para a maior parte de vocês aí, para mim, isso aqui interessa muito. Muito. Porque, dá uma olhada na equação que resta, lá do 10.2, quando você aplica a região de triodo. O valor da resistência que existe entre dreno e source
com o transistor ligado, ou seja, na região de triodo, vale isso daqui, 1 sobre 2K VGS menos VT. Bom, o K você não consegue alterar, nem o VT. Né? Então, a tensão gate source, ela influencia na resistência, no valor de resistência entre drain e source. Qual o valor que você quer para essa resistência de drain e source se você quer operar na região de triodo? É menor ou igual, desculpa. É verdade, o Caio aqui, né? Aqui, né? Tem um errinho. Tem que corrigir aqui antes de botar lá na internet. Antes de botar lá no AVA. Né? Mas, enfim. Entenderam isso, pessoal? Né? O VGS, quando você aumenta o VGS, você aumenta a largura do canal. Né? Ué, mas se você aumenta a largura do canal, a resistência do canal cai. A resistência do canal cai. Então, se eu quero operar na região de triodo, eu quero uma resistência baixa. Então, quando eu vou operar na região de triodo, pessoal, eu tenho que operar com o VGS o maior valor possível, né? Para que essa resistência aqui tenha um valor bem pequeno. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Ótimo. Né? É claro que você não pode aplicar a tensão VGS arbitrariamente alta, tá? A maior parte dos MOSFETs com os quais eu trabalhei não suportavam tensões maiores do que 40 volts. Aí eu usava muito menos do que isso. Eu usava 18 volts para acionar o MOSFET. Tá? Então, com 18 volts, eu conseguia melhorar a questão da resistência entre drain e source quando o transistor conduz. Né? Em tempo, as aplicações que eu tive de transistor, tá, pessoal, não eram na região ativa, eram em corte de saturação. Ou aqui no MOSFET, é corte triodo, que a gente fala. Corte triodo. Então, lá, quando o transistor corta, eu quero que ele corte mesmo. Então, eu aplicava 0 volt, às vezes eu até aplicava tensão negativa no gate. Porque quando você aplica tensão negativa, vamos ver aqui, né? Quando você aplica tensão negativa, imagina essa fonte aqui virada do contrário, né? Esse material P, ele vai ficar mais P ainda. Né? Ou seja, ele isola mesmo isso aqui. Se eu aplicar uma pequena tensão negativa. Tá? Aí, quando eu aplico a tensão positiva, ou seja, da maneira como está indicado aqui, eu aplico a maior tensão possível, né? Só que não pode ser muito alta, pode destruir o gate, pode queimar o MOSFET. Então, eu aplicava ali 18 volts e já ficava bom. Né? Por quê? Porque daí o canal fica largo e aí a resistência daqui para cá cai, ou seja, quando você faz o transistor operar, ele vai dissipar menos potência. Né? Joia. Isso em circuitos digitais também é muito relevante, né? Porque se você aplica uma tensão alta ali, você baixa aquela resistência, né? E os circuitos digitais, eles também operam em corte de saturação. Então, ele dissipa menos potência. Vai aqui, pessoal, todos entenderam aqui a região de triodo? Tranquilo? Bom, para finalizar, pessoal, a aula de hoje até é curta, viu? Essa parte aqui. Vamos falar sobre JFET. Né? Então, estrutura semicondutora. Pessoal, MOSFET, tá beleza, então. Alguém tem alguma dúvida a respeito de, pelo menos, o princípio de operação do MOSFET? Tá bem entendido? Sim? Sim, ótimo. Né? Então, JFET. A estrutura semicondutora do JFET está aí. Né? O JFET, pessoal, ele tem um material do tipo N no meio, e bem aqui, ó, tem um material do tipo P, mas não são duas camadas não, tá, pessoal? Isso aqui, ó, aqui eu fiz um corte, ó, e eu estou olhando de cima, tá? Então, olhando por cima, esse material P está circundando o material N, tá? Então, isso daqui é um cinto. É um cinto de material N, tá? No JFET. Mais ou menos isso, Ernesto. Só que não é exatamente uma pilha, porque ele não forma uma camada aqui, né? Ele é um cinto mesmo, né? Ele ficou um cinto, né? O material, né? E nota, se você aplica uma tensão positiva entre gate e source, se você aplica uma tensão positiva entre gate e source,
O que é que vai acontecer com a junção PN que a gente tem aqui? É que a gente só tem uma junção PN, tá, pessoal? Aqui só tem uma junção PN. Né? O que acontece aqui, hein? Nessa junção PN? Em que polarização ela fica? Direta ou reversa? Reversa. Né? Se você inverter, fica na polarização direta. Tá? Então, esse dispositivo ele é completamente simétrico, drain e fonte são completamente intercambiáveis, e a gente acabou de ver aqui que a gente escolhe um dos terminais para o seu source. Então vai ser o terminal de baixo. Tá? Então, o que acontece é que eu vou fazer o seguinte, o canal no JFET, ele já existe. Diferente do MOSFET, onde você tem que criar o canal. Né? Lembrando, no MOSFET, você cria o canal não está lá. Você cria o canal. No JFET, o canal já está lá. O canal já está lá. Tá? E como é que eu controlo o JFET por essas tensões? Desse jeito aqui. Ó, né? Então, se eu aplico uma tensão VGS negativa, do jeito que eu indiquei aqui, pelo que vocês já falaram, o que acontece é o seguinte, aqui você tem uma camada de depressão. Né? Por quê? Porque a junção PN está na polarização reversa. Então, esse material fica eletricamente neutro aqui. Tá? E, então, o que acontece? O canal vai estreitando. O canal vai estreitando, pessoal. Né? E é isso. Então, o que você faz? Se você aplicar uma tensão VGS suficientemente negativa, você estreita tanto o canal que não sobra canal. Né? Ele vira todo camada de depressão. E aí o transistor corta. Aí o transistor corta. Por outro lado, se você inverter essa tensão, né, esse material do tipo P aqui, ele se torna eletricamente neutro, né, e depois ele vai diminuindo a camada de depressão. Né? Ou seja, ele alarga o canal. Então, ocorre efeito de campo também. Notem, pessoal, aqui ocorre efeito de campo. Existe aquela questão de atração e repulsão de elétrons, tá? Para você aumentar ou diminuir o canal, tá? Mas o efeito de campo é feito usando junção. Aqui ele usa junção, tá? Eu uso o efeito de junção PN para aumentar, para alargar ou estreitar o canal. Tá joia, pessoal? Feito? Pessoal, alguma dúvida da aula de hoje? Pessoal, alguma dúvida na aula de hoje? Não? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a chamada, tá? E esse tempo que sobrou aqui da aula, ontem eu tive aquele problema lá, né? Na verdade, o problema foi até hoje cedo. Eu fiquei sem energia, então eu vou usar o restante da aula para tirar dúvidas. O que vocês acham? Para compensar o horário de ontem. Né? Vou fazer a chamada aqui. Os exercícios vão ficar para amanhã, Ernesto. Tá? Os exercícios vão ficar para amanhã. A gente vai fazer exercício sim, depois a gente vai ver modelo de pequenos sinais, vamos ver amplificadores, é tudo a mesma coisa. Tudo que a gente viu para bipolar, a gente vai ver a mesma coisa para FET. Tá? O que está acontecendo aqui? Para cima. Bom, pessoal, a mesma história de sempre, tá? Respondam a chamada, por favor. Né? Abraão. Alexandre Gabriel. Alexandre Martins. Alexandre Martins. Faltou. Amauri.
Ana Carolina. André. André. Caio. Carlos Henrique. Diego. Ernesto. Felipe Prado. Felipe Prado. Faltou. Presente. Felipe Mateus. Felipe Torres. Fernanda. Fernando. Felipe Sampaio. Gabriel Stabile. Ocano. Gabriel Spontoni. Giovanni. Guilherme. Gustavo Lubi. Gustavo Reis. Peraí, pessoal. Gustavo Reis faltou. Hugo. Ícaro. Ícaro faltou. Isabelle. João Vicente. João Vitor. Leonardo. Líbero. Faltou. Lincoln. Faltou. Lucas. Luiz Gustavo. Luiz Henrique da Silva. Luiz Henrique Pio. Márcio. Faltou. Matheus Mendes. Matheus Mendes faltou. Matheus Vitor tá aí. Mizuki. Murilo. Nicolas. Rafael Escaleira. Faltou. Rafael Ian. Rafaela. Roberto. Presente. Rodrigo faltou. Tiago. Tobias. Vitor Hugo. Vitor de Souza. Vitor Santa Bárbara. E Yuri. Yuri faltou. Bom, pessoal, é isso. Eu vou pedir só 5 minutos aí. E nem isso. Tá? Mas daqui a 5 minutos eu volto aí para tirar dúvidas. Tá joia? Então, até daqui a 5 minutos.